A questão se refere a um relógio onde o ponteiro de minutos mede 4,35 metros. Considere o relógio de forma aproximada, dado pela representação. Nós temos o ponteiro de minutos. Esse ponteiro de minutos, ele tem um tamanho de 4,35 metros. Então, nós temos 4,35 metros. Saindo dessa posição, 20 minutos depois, então, passado 20 minutos, o extremo desse ponteiro percorre um arco de que comprimento? Observe que nós temos o extremo do ponteiro e esse extremo vai para uma nova posição. Essa nova posição que existe, ela representa 20 minutos depois. O que eu preciso determinar para o comprimento do arco? É a medida do ângulo central. O meu comprimento do arco é proporcional à medida do ângulo central. Mas o que nós sabemos sobre o ponteiro de minutos? Se observarmos o nosso ponteiro de minutos, nós percebemos que em 60 minutos, esse ponteiro de minutos, ele dá uma volta completa no relógio, ou seja, 360 graus. Mas eu tenho somente 20 minutos, e isso representa um ângulo de medida alfa. Como o meu tempo caiu a 1/3, o meu ângulo alfa deve cair também a 1/3. Logo, simplificando 20 com 60, nós chegamos em 3. O nosso 3α será 360 graus e, por consequência, o nosso alfa, 120 graus. Como eu falei, se o tempo reduz a 1/3, o meu ângulo deve reduzir a 1/3. E isso significa que o meu ângulo central é 120 graus. Tendo o ângulo central, eu consigo calcular o comprimento do meu arco. O que nós sabemos? Que uma volta completa, 360 graus, nós temos o comprimento inteiro da nossa volta, que representa o 2π vezes a medida do raio. Nesse caso, o nosso raio será 4,35 metros. Se eu tenho um ângulo de 120 graus, isso me dá o comprimento C1, que é esse comprimento descrito pelo arco inteiro. Então, nós temos um comprimento C1. De forma análoga ao nosso tempo, o meu ângulo foi reduzido a 1/3. Logo, o meu arco será 1/3 da minha volta. Se você não perceber isso, você pode também resolver a sua regra de 3, onde nós encontramos o nosso 360 graus multiplicado pelo comprimento C1 será o 120 graus multiplicado por 2π vezes a medida do raio. Como eu falei, o nosso raio é 4,35 metros. Simplificando 120 com 360, 3. O nosso comprimento C1 será dado por 2π vezes o 4,35 metros sobre 3. Mas ele afirma que o valor de π é aproximadamente 3,1. Podemos substituir o nosso π como 3,1 e, com isso, o nosso comprimento será aproximadamente 9 metros. Alternativa B.